Olá, meus queridos! Vamos dar início à nossa quarta aula do mini curso sobre problemas de aprendizagem em crianças. Vamos lá? A gente parou nesse slide aí, não foi? Falando sobre a dislexia, que ela se divide em dislexia do tipo visual, auditivo e do tipo mista. E aí eu entrei no assunto da dislexia, dando o exemplo de uma autora que escreveu um livro maravilhoso em 2019, um livro que eu até deixei lá, o link nas aulas anteriores, para que vocês, se porventura tiverem interesse e tempo, que vocês pudessem estar consultando lá, clicando no link e dessem uma lida neste livro, né? Que até então eu tô lendo e tô gostando, viu, gente? É um livro muito bom, falando sobre esses grandes problemas, essas dificuldades que estão dentro aí do grupo das dificuldade de aprendizagem específica, as DAIs. Então, no grupo. Eu comecei falando sobre a dislexia e agora eu vou estar indo lá naquele livro que eu falei para vocês, que como aqui trata-se de um curso, não tem problema nenhum eu mostrar livros para vocês, tá? Não estou fazendo propaganda, não. Eu apenas estou trazendo conteúdo para vocês da melhor maneira que eu achei possível, assim, da melhor maneira possível para vocês, tá certo? Vamos estar vendo aí. Essa é a introdução do livro sobre as DAIs, né? Introdução, falando aqui sobre o que o livro está abordando. E agora eu vou... Aqui é um pouquinho ainda da introdução. E aqui. O que são as DAIs? O que são dificuldades de aprendizagem específicas. Ela dita como dificuldade de aprendizagem específica neste livro. Vamos entender por quê? O termo dificuldade de aprendizagem específica foi definido como uma determinada dificuldade em uma área de aprendizagem de uma criança que tem desempenho satisfatório em outras áreas. Então, dificuldade de aprendizagem específica é uma dificuldade em uma área específica da criança, né, que tem desempenho satisfatório em outras áreas, ou seja, ela se desenvolve muito bem em outras áreas. Vou citar um exemplo. Ela se desenvolve muito bem na leitura, na escrita, sabe ler, sabe falar muito bem. Só que já na área de cálculos, na área de matemática, ela já não se destaca tão bem. Então ela passa a apresentar alguma dificuldade, né, nessa área. Segundo o livro de Worthington, 2003, no livro desse autor, ela colocou aqui, mencionou, é justamente isso aí. O que é dificuldade, ele define como fosse isto aí, como uma determinada dificuldade em uma área de aprendizagem de uma criança que tem desempenho satisfatório em outras áreas. Esses problemas geralmente ocorrem numa mesma família ou em todos os grupos raciais de condição econômica. Esse caso aí é o que eu falei da questão das oportunidades, dos estímulos, né? Que eu mencionei anteriormente nos outros vídeos. A dificuldade, gente, ela pode estar sim atrelada a questões psicológicas, as questões neurológicas, né? Neurobiológica, mas também ela pode estar relacionado com a condição da família e daquela criança, né? Às vezes ela não teve aí uma estrutura bacana em sua infância, né, para melhorar aí seu desempenho, melhorar aí sua aprendizagem, e por esse motivo ela começou a apresentar dificuldade de aprendizagem um pouco mais tarde, né? Quando começou a identificar esses problemas nessa criança. Então, muitas das vezes ela teve uma infância difícil, não teve uma alimentação adequada,
não teve uma estrutura familiar bacana. Eu sei que as famílias não são perfeitas, certo? Isso é fato, né? Nenhuma família é perfeita. Mas a questão não é que a família seja perfeita ou não perfeita. A questão maior é o quanto essa família está dedicado, e quanto essa família que essa criança está inserida está dedicado, está disposto a ajudar essa criança a ter o melhor desempenho possível em relação à sua aprendizagem, tanto escolar quanto social. Né? A aprendizagem escolar é aquela que a gente adquire na escola, que também é de suma importância para a aprendizagem social, que é a aprendizagem que a gente aprende na nossa vida em sociedade, como se comportar, né? Como falar, né? Tudo isso a gente aprende na nossa sociedade. E dependendo da sociedade em que estamos inseridos, cada uma vai se comportar de uma maneira diferente. Às vezes uma coisa rotineira feita aqui no nosso país, no Brasil, uma atitude rotineira, uma conversa rotineira. Se você fizer essa conversa, se você, como é que se diz? Se você repetir, né, esta conversa, mesmo falando na língua das pessoas de um outro país, isso pode parecer uma ofensa. Isso até dependendo de qual país você vai estar conversando, vai estar, sei lá, agindo assim, de uma maneira até rotineira no nosso país, mas que lá não é tão rotineiro, isso pode até ser um crime. Então, essa questão da aprendizagem social, ela é muito importante também para a nossa vida. Só que ela também pode se diferenciar dependendo das condições sociais, dependendo da cultura que nós somos inseridos, enfim, dependendo das condições econômicas também. Porque, claro, espera-se que uma criança que tenha sua família assim, né, seus pais, né, tenham uma renda estável, espera-se que essa criança venha ter mais oportunidades, venha ter uma estrutura relacionada aos seus conhecimentos muito melhor do que aquele que não tem, que os seus pais sempre se esforçaram para dar o melhor, mas que não tiveram condições. Uma criança como é que se diz? Né? Que está ali abaixo da elite, que está abaixo da classe média, né? Então a classe média baixa, enfim, possa ser que ela não tenha tantas oportunidades como uma criança de classe média alta. Então isso também pode interferir, pode ser um fator que venha causar dificuldade de aprendizagem, certo? Vamos lá. Tais indivíduos não podem ser curados e não superam suas dificuldades, mas podem ser ensinados a descobrir uma série de estratégias de enfrentamento alternativo para ajudá-los a assimilar, reter informações, passar nas provas e tornar adulto bem-sucedido. Ou seja, o que eu falei para vocês. Existem transtornos, existem problemas de aprendizagem que não podem ser curados, pode ser crônico, ou seja, possa ser que acompanhe a vida da pessoa durante anos, a vida toda, depende. E possa ser que eles não superem também essas dificuldades. Pode sim acontecer. Tudo pode acontecer. Mas que eles podem ser ensinados a descobrir uma série de estratégias de enfrentamento alternativo para ajudá-los a assimilar e reter informações, como por exemplo, passar nas provas, se tornarem adultos bem-sucedidos. Claro, sim, é possível, tudo é possível, gente. Tudo é possível acontecer. Possa ser que o tratamento não esteja dando certo, porque assim, para que o tratamento comece a dar certo com algum disléxico ou alguém que sofre com disgrafia, com dislexia, ou perdão, com TDAH, eu vou estar falando depois desses transtornos, dessas dificuldades. Possa ser que os tratamentos, a princípio, depois de pelo menos 1 ano de tratamento, não dê certo. É o que está falando aqui o livro. Possa ser que aconteça isso. Então,
Realmente é necessário não desistir, é necessário continuar insistindo, porque ainda que não dê certo daquela primeira, possa ser que a estratégia que você esteja usando, a princípio, não esteja dando certo, mas se você usar uma outra, possa ser que dê certo. Então, tudo depende do esforço, da dedicação de cada um que esteja aí nesse junto, perdão, que esteja aí junto com essas pessoas que estejam passando por isso, junto dessas crianças que estão passando por isso, tá bom? Ele geralmente tem muitos talentos e habilidades em outras áreas que podem ter um impacto considerável na sua carreira. Perdão, gente. Possa ser que vocês vão ver mais na frente que existem pessoas que são disléxicos, apresentam descalculia, são pessoas que apresentam disgrafia, são pessoas que apresentam TDAH, que já tem o diagnóstico de TDAH, que além delas terem isso, de terem essas dificuldades, elas em alguma área de conhecimento, ela venha apresentar altas habilidades. Ou seja, elas podem apresentar estes problemas de aprendizagem, que eu acabei de mencionar, juntamente com o aspecto das altas habilidades. As altas habilidades, para quem não sabe, está relacionado com a superdotação, viu? A superdotação é uma outra questão, que eu não sei se vai dar para eu falar neste curso, porque está relacionado com outras situações, né? Que fala do indivíduo que tem um desenvolvimento assim considerável, né? Um desenvolvimento bem bacana, vou dizer assim no dito popular, bem legal mesmo, que como é o caso aí de muitas crianças que resolvem problemas matemáticos, eu estou dando exemplo, resolvem problemas matemáticos dificílimos para quem já é graduado, tem mestrado, doutorado em matemática ou contabilidade, e tem certas crianças que já desenvolvem a habilidade desde novinho em responder grandes cálculos matemáticos, né? Assim, num passe como se fosse um passe de mágica. Então, isso é uma alta habilidade, né? Isso é algo muito bem visto pela sociedade. Só que, lembrando, que as altas habilidades, elas também podem trazer um lado negro, né? Que eu não sei se vai dar para mencionar aqui neste curso. Mas as crianças, geralmente, que apresentam altas habilidades, que têm uma capacidade cerebral incrível, elas possam sofrer muito com a questão do desrespeito, ou porque, assim, por serem crianças, muitas das vezes não são levadas a sério. Por ser criança, muita gente pode dizer, poxa, mas você tinha que brincar, se divertir, em vez de ficar... porque muitas têm habilidades espetaculares porque gostam muito de ler, de memorizar, de aprender, são fascinadas com conhecimento. Então, a fase da infância, geralmente, espera-se que a infância seja um momento agradável, um momento que vai trazer para a criança, assim, mais diversão possível, né? A fase que traz mais diversão, é a fase que a criança mais se diverte, mais ela mais usa a sua criatividade, ela mais... Enfim, é uma fase, assim, bem descontraída para as crianças, né? Então, quando você vê uma criança que está estudando livros aí, livros e mais livros e mais livros, assuntos de pessoas que já são graduadas, que já estão na fase adulta, e elas deixam de ser crianças, praticamente, para se tornarem algo que no momento não seria o ideal para elas. Então isso pode gerar problemas na sua cabecinha, e isso talvez não seja bom. Como também aqui para nós, né, crianças que apresentam esses problemas de aprendizagem que eu mencionei aqui, que eu vou estar falando um por um, que até então estou falando da dislexia, possa ser que tenhamos aí um problema de aprendizagem, uma dificuldade associada a outra, né? Uma pode estar associada à outra. Então, vamos supor que ela esteja sofrendo dislexia,
mas ao mesmo tempo ela pode ter uma síndrome de Asperger, acho que é isso, né? Síndrome de Asperger, acho que é isso, é porque eu não, às vezes algumas palavras em inglês eu fico meio confusa de falar. Possa ser que esteja relacionado a essa doença, no caso o autismo, né? O autismo possa ser que desenvolva dislexia, ou seja, podemos ter aí dificuldade de aprendizagem relacionadas, né, umas com as outras. Ou seja, a criança pode apresentar as duas ao mesmo tempo. Então é muito relativo, depende de cada um, tá certo? Então o que é necessário, gente, fazer? Se professores solidários e flexíveis puderem ajudar esses alunos que sofrem com esses problemas, a descobrir seus pontos fortes e estilos de aprendizagem, isso poderá fazer uma grande diferença e permitir que floresçam. As DAIs, que eu falei, dificuldade de aprendizagem específicas mais comuns, que podem ser encontradas na sala de aulas tradicionais são, como eu falei, essas dificuldades que eu estou mencionando a vocês são as mais comuns, as que mais são diagnosticadas aí nos alunos na atualidade, principalmente, né? Como a dislexia, que tem relação com problemas de leitura, escrita e ortografia, a descalculia, que está relacionada com problemas com números, a disgrafia, problemas físicos com a escrita à mão, que geralmente quem sofre com a disgrafia tem tendência a ter uma letra feia, né? Não quer dizer que toda pessoa que tem a letra feia, bem feia mesmo, que não dá nem para compreender direito, tenha disgrafia. Mas, em alguns casos, possa ser que seja sim a disgrafia. Temos a dispraxia, que são problemas na questão da movimentação e coordenação. Crianças que não conseguem pegar o lápis direito, pega assim ou pega com muita força que acaba quebrando. Isso são problemas relacionados ao movimento e à coordenação. Então, isso também possa ser que seja diagnosticado como dispraxia. Temos também o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, que é o TDAH, que está relacionado aí com o problema de baixa capacidade de concentração, comportamento agitado, impossível. Geralmente temos muitos casos aí de crianças que apresentam essa baixa capacidade de concentrar-se, né, numa tarefa, em uma atividade, e tem um comportamento muito agitado, impossível, não porque consome muito açúcar, porque sim, o consumo de muito açúcar causa comportamento agitado na maioria das crianças. Se você que é pai, você que é mãe, ter cuidado com o consumo excessivo de açúcar, tá bom? O comportamento agitado impossível é muito característico de quem sofre com TDAH. Eu tive uma experiência no estágio, como eu falei, da prefeitura, eu acho que eu já mencionei aqui, e eu percebia uma criança em especial que tinha esse comportamento impossível e baixíssima capacidade de concentração. Os indícios de TDAH nela eram muito alto. E eu até conversei com a professora dela, porque eu não era professora, eu era a estagiária. Eu não posso simplesmente dizer que é ou que não é. Eu simplesmente dava sugestão para a professora, mas a professora nem aí nem ligou. Para você ver a que nível está a nossa educação brasileira, né? Dificilmente você vai encontrar um profissional da educação que esteja realmente empenhado com a aprendizagem dos seus alunos. Dificilmente, gente, dificilmente. Eu sei que tem a questão do cansaço, eu sei que tem a questão salarial, que a questão do desrespeito aos professores hoje é muito grande, que isso realmente desestimula os profissionais da área da educação, né? E faz com que eles fiquem desinteressados mesmo com a questão da aprendizagem dos seus alunos. Mas, como eu falei para vocês, a recompensa ela não vem de quem está sendo ajudado, a recompensa ela vem do céu. E essa melhor recompensa não tem. Melhor recompensa não tem. Então, se você está empenhado em ajudar, através dos seus conhecimentos, ajude. Tem muita criança precisando. Muita criança precisando de atenção, precisando de alguém que as entenda, que estenda a sua mão para ela e fala, olha, eu vou te ajudar.
eu vou orientar você, certo? Então é muito importante, gente, que vocês façam isso, certo? Eu espero que alguém que esteja vendo esse vídeo possa ajudar alguma criança aí que está precisando de uma orientação. Alguma criança que esteja passando por algum problema, independente de qual seja esse problema, porque elas precisam de nós, certo? Assim como nós também já fomos criança e necessitávamos dos nossos pais, nossos familiares para nos dar direção, para nos ajudar, né? Tem muitas crianças hoje que precisam de nós também, certo? Temos aí o TDAH, como eu falei, o transtorno de espectro autista, o TEA, que com a síndrome de Asperger, acho que é Asperger, gente, síndrome de Asperger, de que está relacionado aí com a dificuldade social, de comunicação, né? As crianças que têm dificuldade de como se comunicar são mais retraídas, mais quietas, tem muito constrangimento quando se interage com o outro, né? Ou seja, se sente envergonhada ao falar com outra pessoa, que não seja seus pais, né? Não sejam pessoas do seu convívio ali do dia a dia, né? Tem um discurso desprovido de imaginação, ou seja, não tem tanta imaginação em alguns casos, viu, gente? E tem preocupação com interesse muito restrito, ou seja, a mentalidade de quem sofre do transtorno de espectro autista, o TEA, sabe, gente, é só aquele mundinho mesmo, eles formam um mundinho, um mundo só pra eles. E dificilmente alguém consegue entrar nesse mundinho e fazer parte. Dificilmente. Eles montam aquele mundo só pra eles e dificilmente alguém consegue fazer parte desse mundo. E por isso que eles têm um comportamento diferente, certo? Ou também possa ser que estejam outros. Tem outros sintomas, viu, gente? Eu só tô dando exemplo de alguns sintomas de quem sofre com esses problemas de aprendizagem. Tem vários sintomas. Temos. Tem algumas pessoas que têm transtorno de espectro autista, que tem o caso leve, né? Moderado e o grave. O leve apresenta mais ou menos esses sintomas aí que eu falei. O moderado é quem apresenta esses e mais um já preocupante, como por exemplo, deixa eu ver se eu dou exemplo aqui, de um sintoma moderado do TEA. Eu acho que é o de relacionado à alimentação. É aquelas crianças que sofrem com TEA, do caso moderado, eu acho que é aqueles que têm, eu tenho quase certeza, que escolhem, que quando escolhem uma coisa eles não querem se desfazer dessa coisa nunca, quer ficar com aquilo para a vida toda. Eu acho que esse é um caso do moderado. É porque eu não me lembro, que são muitos sintomas e às vezes até parecido com outros, mas tem muitos sintomas aí que são muito semelhantes uns com os outros. Por isso a importância da investigação. Temos também o transtorno obsessivo compulsivo, TOC, né? Que tem também o TOD, é porque não tá aqui, mas tem também o TOD, que é o transtorno obsessivo opositor, também muito falado atualmente. Que quem sofre com o TOD geralmente é agressivo, ele gosta de desafiar, né? Ele sente prazer. A criança que tem TOD, ela sente prazer em bater, sente prazer em puxar o cabelo do outro e ver o sofrimento do outro. É um transtorno bem complicado, viu, gente? Um transtorno bem complicado, assim, de você identificar. Por isso a importância do tratamento, a importância da investigação, a importância de se descobrir o quanto antes, para que eles não se tornem adultos frustrados, adultos mal resolvidos em sua vida, adultos que cometam aí ações terríveis para com o outro, né? Então é necessário identificar o quanto antes.
Vamos lá. Cada DAI, eu esqueci de falar do TOC, que está relacionado com preocupações e medos infundados, obsessivos, que levam a padrões repetitivos de comportamento, as compulsões, como por exemplo, deixa eu ver se eu dou um exemplo aqui, gente. Compulsões. Vamos supor, relacionado à alimentação, já que eu estava falando disso. Talvez quem tenha transtorno obsessivo compulsivo tenha mania de comer todo dia um biscoito de chocolate inteiro. Ou comer uma cartelinha de biscoito recheado sem os docinhos. Tire todos os docinhos, ela se sente incomodada com o docinho que tem dentro, ela só gosta de comer o biscoito puro. Mas se por um acaso você der um biscoito puro para ela, não vai gostar. Ela vai querer que você compre com o recheio porque ela quer tirar. Então, isso pode ser uma característica do transtorno obsessivo compulsivo, certo? Ela tem compulsão em fazer aquilo todos os dias. É como se ela se sentisse relaxada, um momento de relaxamento, quando ela tá fazendo, te retirando os docinhos do biscoito e só comendo o biscoito puro. Eu tô dando um exemplo, viu, gente? Tô dando um exemplo. Não quer dizer que todo mundo que fizer isso, toda criança que fizer isso, vai ter o transtorno obsessivo compulsivo. Como também crianças que comem demais. Como também crianças que ficam bravas quando assistem muito demais. Quando fica assistindo o tempo todo vidrada na televisão, no celular. O tempo todo, se você parar, falar, olha, agora parou. Aí começa o show, começa o chororô. E é bem complicado para nós, pais, lidarmos com esse tipo de coisa, né? Lidar com essa situação. Então é isso. Temos aí todas essas, tá? O que eu queria chamar a atenção de vocês, antes de terminar essa primeira aula, é sobre isso aqui, ó. Vamos lá. Cada DAI será abordado em linhas gerais, acompanhada por uma descrição dos indicadores a serem observados e pontos fortes comuns a serem incentivados. Lembra do que eu falei? Cada dificuldade, em algum momento, vai apresentar um sintoma ou característica presente em outra dificuldade, em outra DAI. Ou seja, cada dificuldade de aprendizagem específica, ela vai apresentar sintomas e comportamentos parecidos com outras, certo? E por isso que as dificuldades, os transtornos, os distúrbios, eles se assemelham muito na questão dos conceitos, dos sintomas, das características. Eles se assemelham muito, certo? Por isso a importância da investigação. Mais uma vez, eu reforço aí essa questão. É necessário investigar, sempre. Não podemos dizer que aquela criança está passando uma situação, ela está com tal coisa, com descalculia. Não. Tem que se investigar, tem que fazer toda uma análise da vida toda daquela criança para que chegue-se a um denominador comum, tá certo? Então, neste livro, a autora descreve cada uma das condições separadas, mas pode ser que você precise consultar vários capítulos e se um aluno tiver uma mistura de dificuldade. Aí a gente tem aqui, olha aqui, TDAH, dispraxia, dislexia, descalculia, disgrafia, TEA, né? E o TOC. Vocês percebem que elas estão cada uma em um círculo, mas que quando a gente estuda cada uma delas bem detalhadamente, a gente vai perceber essas semelhanças que vai uma ter com a outra muito grande, que uma vai apresentar semelhanças muito grandes com a outra, certo? E aqui, ó, é importante tentar entender a mistura particular do aluno e a intensidade de seus problemas, a fim que você possa trabalhar junto com ele para alcançar o sucesso. Vamos lá? Agora, como aprendemos melhor? Lembra do que eu falei? O que é que aprendemos? O que é que nos é necessário aprender? Aqui a autora já está falando como podemos aprender melhor. Todos nós temos pontos fortes e fracos.
e formas como preferimos aprender. Como eu falei, cada ser humano se comporta de um jeito diferente, aprende de um jeito diferente. O jeito que eu aprendo não é o jeito igual com o qual você aprende. Então, cada ser humano aprende de uma forma, não é diferente na vida das crianças, certo? Apresentando também alguns termos que são usados para descrever indivíduos com dificuldade em determinada área da aprendizagem. Aí aqui já fala do lado esquerdo ou direito do cérebro, que eu também preciso muito mencionar isso para que vocês também entendam algumas questões em relação à aprendizagem, tá certo? Eu vou deixar isso para o próximo vídeo. Até lá. Daqui a pouco a gente se fala, tá?